Olá, minha gente do nono ano, bom dia para vocês, boa tarde, boa noite, não sei que horas que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas vamos lá de bom dia, né? Olha só, na aula passada nós começamos a falar sobre o processo de regionalização da Europa, certo? Falar um pouco da Europa Ocidental. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Europa Setentrional e a Europa Meridional. Vamos lá. Quando eu falo da Europa Setentrional, são os países que compõem essa porção do continente, podem ser classificados como nórdicos e bálticos, tá ok? Esses países podem ser Suécia, Noruega, Dinamarca e Finlândia. Esses são os países nórdicos. Agora vamos ver quem são os países bálticos: Estônia, Letônia e Lituânia. Só uma coisa que a gente tem que saber. Destacando que os países nórdicos são a Noruega, a Suécia, a Finlândia, a Dinamarca e a Islândia. Além disso, nós vamos ter arquipélago e península, certo? Da Jutlândia. Esse arquipélago e essa península da Jutlândia, esses são denominados de Escandinávia. Tá bom? Vamos embora. Bisu do Natan. Olha só que massa esse Bisu do Natan. Os habitantes da Islândia também são chamados, certo, de escandinavos. Por que eles são chamados de escandinavos? Por sua afinidade étnica e cultural, que se assemelha bastante, certo, com a Noruega e também com a Finlândia. Então, eles têm uma semelhança cultural muito grande, certo? E a questão étnica, ela é muito forte, ela é muito presente nessa região, tá bom? Vamos lá. Agora, nós vamos falar sobre os países bálticos, né? Estônia, Letônia e Lituânia, tá bom? Olha só, gente. Os países bálticos faziam parte da antiga Europa Oriental durante a era soviética. Eles pertenciam à antiga União Soviética. O que foi que aconteceu? Quando houve o fim da União Soviética, os países bálticos eles já tinham uma tecnologia avançada, já tinha um processo industrial avançado. E esse processo industrial avançado chamou a atenção da Europa Ocidental, certo? E também da Europa Setentrional. Com isso, os países bálticos se tornaram integrados com o oeste do continente da Europa e também com o norte da Europa, que é a Europa Setentrional. Que essa integração se destacou na economia e na proximidade étnica e cultural, certo? Aí vamos lá. Com isso, o que foi que aconteceu? A Europa Setentrional sofreu uma forte influência, certo? Dos fatores naturais em suas paisagens. Isso é fato. A Europa Setentrional sofre influência dos fatores naturais em suas paisagens. Nesses fatores naturais, um destaque que não vamos ter é o clima polar, tá bom? Então, é um clima frio da região. Não é à toa que a sua vegetação é uma vegetação de pinheiros, que são árvores adaptadas a clima frio. Mas também nós vamos encontrar a vegetação de musgos e líquens, que são um tipo de vegetação de pequeno porte. Quando há o degelo dessa região norte, da parte setentrional, quando há o degelo, nós vamos encontrar o quê?
pequenas graminhas, pequenos musgos e pequenos links, que são a vegetação, certo? Da parte setentrional. Aí vamos lá, observa aí, ó. Temos aí uma vegetação de pinheiro, esse do lado direito, da parte de cima, colorido, temos os musgos e os links, e a parte de baixo, o clima frio polar, da parte setentrional. Já na porção sul, a gente vai ter o quê? A gente vai encontrar uma concentração populacional e as principais atividades econômicas estão baseadas nas indústrias. Por que a população ela tem maior concentração na parte sul? Pela questão do clima. Né? Não tem como você trabalhar nas regiões próximas aos polos, nas regiões frias. Então, quanto mais distante, né, dessa latitude maior, melhor para a questão do trabalho e também a questão econômica, onde nós vamos ter uma concentração populacional. Saindo dessa situação, nós vamos ver as condições naturais. Quando eu falo de condições naturais, essa condição natural, um destaque que nós vamos ter é a produção de energia elétrica por conta de rios de planaltos. É uma condição natural. Outra condição natural que nós vamos encontrar nessa Europa setentrional é a exploração de mineral. Essa exploração de mineral se dá do ferro, do petróleo e do gás natural. Outro fator que nós vamos encontrar nessa Europa setentrional se dá por conta da floresta de coníferas, que é o famoso pinheiro. Justamente, essa árvore de coníferas, que é o famoso pinheiro, ele serve para a fabricação de móveis, certo? E também a produção de papel e também de celulose, tá bom? Aí vamos lá. Outro fator que nós vamos ter também do clima frio é a questão da agropecuária. É uma coisa que se limita, certo? Mesmo sendo uma região fria, a parte da agricultura é destacada pela plantação de beterraba, batata e cereais. Os sucuíros, Gabriel, que tu se alimenta todos os dias, que eu me alimento todos os dias, que Tauane se alimenta todos os dias. Ah, se fosse, né? O nosso cereal é aquele cuscuz com ovo bem pesado. Aí vamos para o bizu do Natan. Outro bizu do Natan. Para a gente finalizar. Essa Europa setentrional, ela apresenta forte influência dos fatores naturais sobre a ocupação do espaço. Esse fator natural é o clima polar, certo? A população se concentra no sul do país, fora a baixa densidade demográfica, quer dizer o quê? Que a região, os países que pertencem à Europa setentrional não é um país bastante populoso como a China e nem como é o Brasil, é bastante reduzida a sua população. Outro fator que a gente vai ter é o destaque para a atividade pesqueira e a extração de madeira em indústria, como vimos no slide anterior. Outro fator que também que vai ter destaque é o elevado nível de vida com o alto poder de consumo da população. Só lembrando, gente, que nessa Europa setentrional temos o destaque a Noruega e a Suécia. A Noruega não tem caso de corrupção do país. Um senador, um deputado federal, não tem carro próprio. Eles andam de metrô, eles andam de bicicleta. Se por acaso, por exemplo aqui, o Gabriel Gonçalves, ele é médico. Ele vai ser candidato a senador. E ele ganha. Por incrível que pareça, ele vai ser médico e senador,
mas o seu salário vai ser o salário de médico, não o salário de senador. Diferente aqui do Brasil. Aqui no Brasil, o cara é médico, ele recebe o salário de médico e recebe o salário de senador. Lá é totalmente diferente, tanto na Noruega como também na Suécia, certo? Quando se fala de Suécia, ele é o mais desenvolvido e o mais industrializado. Isso se dá através de quê? Do processo de educação. A educação da Suécia e da Noruega são as das maiores educações de qualidade do mundo. Lá não existe corrupção, lá não existe roubo. Um exemplo claro que eu também vou colocar aqui é a venda de maçã. Maçã. Lá existe um mercado que não tem o vendedor, tem as frutas. E você pega aquela fruta de acordo com a sua necessidade e deposita a quantidade certa da maçã que você comprou em uma caixinha. Quando é no final do dia, a pessoa, o responsável vai lá e pega toda a quantia. Isso se chama honestidade. Tá bom? E o outro fator aqui que nós vamos ter é a Península Escandinávia, que é a Noruega e a Suécia, que formam a Europa Setentrional. Saindo dessa Europa Setentrional, nós vamos falar um pouco da Europa Meridional. Quando se fala da Europa Meridional, eu estou falando de Portugal, de Espanha, Itália, Grécia e também de uma pequena porção da Turquia. 3% da Turquia está situada nessa Europa Meridional. E os 97% está situado na área da Ásia, do Oriente Médio, tá bom? Além desses países, Portugal, Espanha, Itália, Grécia e Turquia, nós vamos ter também outros pequenos países dentro dessa Europa Meridional. Esses países são Vaticano, San Marino, Mônaco e República de Malta. Quando se fala de Vaticano, San Marino e Mônaco, eles estão situados dentro do território da Itália, certo? E o menor país dessa Europa Meridional é o Vaticano, certo? Quase todos os países da Europa Meridional são banhados pelo mar do Mediterrâneo, tá certo? Aí vamos lá. Olha só, tá aí, ó, o mar Mediterrâneo. Então, quase todos os países são banhados pelo mar do Mediterrâneo. Aí vem mais um bizu do Natan. A região, ela é marcada por forte tradição cultural e histórica. Como assim, Natanel? Como é que essa região essa região do Mediterrâneo, certo? Da Europa Meridional, ela é marcada com forte tradição cultural e histórica. Primeira coisa, as primeiras civilizações se desenvolveram aí, que foram os gregos e os romanos, certo? Concorda comigo? A outra questão é a questão das grandes navegações, onde praticamente os navegantes e os mercadores percorriam o mar do Mediterrâneo oriental e ocidental, formando novos territórios com um novo continente. Quando ele passava pelo mar do Mediterrâneo, tanto Portugal como Espanha, eles iriam vender os seus produtos lá no continente asiático, nas Índias e na China. Quando a Itália impediu a passagem dessas embarcações, dessas navegações, Portugal fez outra rota, né, passando pela parte litoral do continente africano, a parte oeste, até chegar às Índias. E já a Espanha, procurando outras rotas, além da rota de Portugal, que era contornando o continente africano, eles chegaram aonde? Na América, que praticamente tomaram de conta, devastaram e acabaram, retiraram da prata, todo o ouro dessa América, tá bom? Vamos lá. Outro bizu do Natan.
O clima do Mediterrâneo, certo? O clima do Mediterrâneo, esse clima da Europa meridional é o clima mediterrâneo. Sabe qual é a característica deles? Verões quentes. Esse clima do Mediterrâneo, situado na Europa meridional, ele sofre influência da massa de ar quente vindo do continente africano. Então, existe momento que Portugal, Espanha, Grécia, Itália, né, estão passando por regiões secas, até a possível também queimadas nessa região. Eu acho que você já deve ter visto, né, isso na televisão. Queimadas fortes em Portugal, Espanha e Itália. Vamos lá. A economia. A economia dessa Europa meridional um destaque principal é o turismo, o cultivo de oliveiras e uvas, tá bom? Quando se fala de turismo, temos aí ó, essas duas imagens. A Grécia, lindíssima Grécia. Eu ainda não tive o prazer de ir lá, mas a Grécia é um dos pontos turísticos mais visitados do mundo. Depois é o Portugal. Portugal também é um dos pontos turísticos mais visitados nessa Europa meridional, certo? E também temos a economia voltada para o cultivo das oliveiras, que são os azeites de oliva. Portugal, Itália, elas se destacam nessa questão da plantação das oliveiras. Temos também a Espanha, que se destaca nessa plantação das oliveiras. E as uvas, nossa, Itália é um dos melhores países em questão de plantação de uva. Não foi à toa que quando o Brasil recebeu os italianos aqui, quando o Brasil teve o processo de imigração, recebeu os italianos, toda técnica que era usado na plantação de uva na Itália foi colocada aqui no Brasil também, certo? Na região sul pelos os italianos vindo no processo de migração. Então, com isso, nós vamos ter diferenças socioeconômicas. A Europa Meridional, ela abriga muitas diferenças socioeconômicas. Um deles é a Itália. O norte é um dos principais centros de produção da Europa. O norte ele é mais industrializado e urbanizado que o sul. O sul ele é rural, mas o governo italiano, para evitar o processo de imigração, né, o movimento da população saindo do sul para o norte, o governo instalou indústrias também nessa região sul, voltadas para a parte da parte do agronegócio. Porém, mesmo tendo essas indústrias, muitas pessoas saem da região sul indo para a região norte da Itália, que é mais industrializada e desenvolve uma alta tecnologia, tá bom? Saindo disso aí, da Itália, nós vamos para a Espanha. O norte da Espanha também ela é urbanizada, principalmente em torno de Barcelona. Lembrando, Barcelona é praticamente a região lá da Catalunha. Essa região da Catalunha, ela é uma região que quer se tornar independente. Ela é uma região que tem uma cultura desenvolvida, que tem o processo étnico desenvolvido e principalmente a economia desenvolvida. Até que houve uma votação da separação da região de Barcelona, que é a região da Catalunha, com a Espanha. Mas teve um conflito entre os povos da Catalunha e o governo da Espanha, onde o governo da Espanha saiu ganhando, né? Então, com isso, o Nordeste da Espanha também se destaca a indústria de alta tecnologia e também temos o melhor padrão de vida nessa região do Nordeste e Norte da Espanha. E a região Sul se destaca na
agricultura. E com isso, nós temos Portugal e Grécia. Portugal e Grécia, gente, apresentam desenvolvimentos econômicos menos alinhados. Mas, em compensação, a sua economia ela é voltada para a parte do turismo. Não é à toa que existe uma professora riquíssima do Frei Damião, uma professora do Colégio Unicenter que teve o prazer de visitar Portugal. Olha só essas imagens. Isso mesmo, a professora Isa. A professora Isa, na sua alta complexidade, a professora Isa, na sua alta elegância, ela teve o prazer e a satisfação de visitar essa Europa meridional. Ela conheceu Portugal, então temos aí as fotos de Isa, bem plena, certo? E bem lindíssima, que por sinal, a localidade que ela foi, gente, realmente é de primeiro mundo, a questão é da limpeza, a questão da qualidade é de vida. Então, tudo isso é em Portugal. Olha só, ela está aí na Praça do Comércio, em Lisboa, né? Cascais, em Portugal. Temos também aí, ó, outra imagem. Ela foi em Braga, em Portugal, o Santuário de Fátima. Então, todas essas regiões, a professora Isa, no seu momento de riqueza, foi conhecer Portugal. Mesmo que Portugal e Grécia apresentam desenvolvimentos econômicos menos alinhados, mas a economia em destaque em Portugal e Grécia é o turismo. E finalizamos aí o nosso assunto sobre essa parte da Europa setentrional e Europa meridional com a professora Isa, fazendo seu tour, a sua visita em Portugal, Braga e Santuário de Fátima. Então, vamos prestar atenção agora para a atividade, tá bom? Vamos lá.